Boa tarde, igreja. É boa tarde ainda, né? Amém? Gente, que privilégio estar aqui hoje, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu venho ministrar, que a minha oração é que tudo que a gente vai conversar aqui, né, faça sentido para a sua vida, que o Espírito Santo ministre em você, no seu coração, assim como tem ministrado, né, na minha vida, no meu coração. Essa palavra vem ministrando em mim já faz bastante tempo, né? Ela não é uma palavra recente, continua mexendo comigo, acho que ainda vai mexer até o último culto, né? E eu oro para que na sua vida seja igual. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da obediência. Esse é o tema da nossa palavra. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você se considera alguém obediente? Seja honesto. Se fosse para a gente fazer uma enquete, e aí tá de 0 a 10, você legal, só até 10. De 0 a 10, qual nível você vive de obediência? Vou te dar algumas áreas para você avaliar. Como está o seu nível de obediência, por exemplo, no trânsito, quando você está dirigindo? Como é que está a obediência? As regras, né, as leis, as placas, os sinais. É muito importante respeitar os sinais, né? Como que está, por exemplo, você que estuda, né, faz faculdade, ou é um jovem, né, que ainda está no ensino fundamental, médio. Como que está a sua obediência com os professores, né? A sua submissão lá na escola, né? As regras que tem lá, tudo que precisa ser seguido dentro da sala de aula. E aí, na sua enquete de 0 a 10, vai avaliando. E a obediência para os seus pais? De 0 a 10, como está a obediência com os seus pais? E a obediência a Deus? Como que está a nossa obediência a Deus? Como que a gente tem reagido quando Deus nos pede algo? Quando Ele nos direciona para fazer algo? Quando Ele nos envia para algum lugar? Qual é a nossa reação? Será que nós temos nos movido em obediência? Pensa aí. Quantas vezes Deus já pediu algo de nós e nós ou ignoramos, ou adiamos, ou fugimos, menos obedecer. Ou a gente finge que não ouviu, não, eu acho que não foi de Deus essa direção. Porque não convém, né, para o meu ego, não convém para a situação confortável que eu estou vivendo, então não foi de Deus, e aí eu ignoro. Ou então eu adio e fico criando justificativas para ir contrário ao que Deus está pedindo para mim, né? Contrário à obediência, eu vou adiando, sempre justificando e adiando. Ou então eu ouço e digo, Deus, pelo amor de Deus, não dá. E ó, pega o beco, como a gente fala aqui no Ceará, né? Foge de Deus. Não, Deus, para mim isso não dá. Não dá de jeito nenhum. Nós conseguimos discernir a voz de Deus. A gente entende que é Deus falando com nós, né? A gente tem essa confirmação. Nós reconhecemos a sua voz, mas resistimos a dar o próximo passo. Nós sabemos o que precisa ser feito, como precisa ser feito, mas não nos posicionamos e não nos movemos para obedecer. Essa é a verdade muitas vezes. E hoje nós vamos aprender com alguém que conhecia a voz de Deus, que sabia discernir as suas direções, mas mesmo assim escolheu desobedecer ao Senhor. E hoje nós vamos aprender com Jonas. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ver alguns versículos. E enquanto você abre a Bíblia de Jonas, eu quero te convidar para o desafio bíblico que vai ter no Instagram da nossa igreja durante toda essa semana, começando amanhã. Nós vamos juntos estudar o livro de Jonas, né? Todo dia vai ter lá um direcionamento do devocional. E eu queria te convidar para participar junto com a gente, porque não vai dar para a gente ver
tudo que o livro de Jonas abrange, né? Todos os ensinamentos tão preciosos que tem com esse profeta. Então, já anota aí para você não perder, a partir de amanhã, segunda-feira, o nosso desafio bíblico do livro de Jonas. Amém? Então, vamos ler agora Jonas, capítulo 1, versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Esse é o spoiler da vida de Jonas. Jonas havia recebido uma missão clara. Deus disse exatamente para onde ele tinha que ir e o que ele tinha que fazer. Deus foi claro e Jonas reconheceu a voz de Deus. Ele ouviu aquele direcionamento. Jonas recebeu uma direção, um destino e um propósito. Sempre que Deus nos direcionar algo, Ele vai nos dar completo. Então, Jonas sabia para onde ele tinha que ir, como ele tinha que ir e o que ele tinha que fazer quando ele chegasse lá. Ele já sabia de tudo, Deus já tinha dado o pacote completo para ele. Jonas estava sendo enviado por Deus para pregar uma mensagem de confronto para Nínive. Né? Deus disse para ele, vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Agora eu queria que você se colocasse um pouco no lugar de Jonas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, Deus não escondeu de Jonas que o povo não era muito bom a essas coisas, né? Que o povo era muito perverso. Então, imagina aí o que Jonas sentiu quando Deus disse para ele. Né? Isso não tem na Bíblia, mas eu fiquei imaginando Jonas, talvez com a sua família, vivia confortável, talvez tinha filhos, talvez tinha um trabalho, talvez tinha uma célula, uma igreja. E aí, de repente, Deus disse para ele sair de todo aquele conforto e ir para uma cidade onde o povo era muito mau, e ainda tinha que dizer uma palavra de julgamento para aquele povo, né? Que Deus estava julgando eles. O que você acha que Jonas sentiu? Jonas provavelmente teve medo do que podia acontecer com a vida dele. Talvez Jonas ficou ansioso. Talvez ficou preocupado. Talvez ficou preocupado com as suas habilidades. Talvez ficou preocupado com os recursos. Pode ser que Jonas tenha pensado como era que a família dele ia ficar se acontecesse alguma coisa com ele, depois que ele fosse lá para Nínive. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus só disse que ele tinha que ir. Quantos de nós somos paralisados e não agimos sendo desobedientes a Deus? Nós somos movidos pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelo apego às coisas, e achamos que enganamos a Deus, vivendo uma obediência ou nula ou rasa. Ou não obedecemos, ou obedecemos mais ou menos. Eu vou cumprir aqui metade dos princípios e o resto eu vou só negociando com Deus. Né? Ficamos paralisados no que a gente sente. Né? Jonas talvez tomou aquela decisão de ir para o lado contrário porque ele estava se baseando no que ele estava sentindo, né? No seu medo, na sua frustração, na sua ansiedade, né? Nas preocupações, talvez apegado ao que ele tinha. A Bíblia não fala, mas, sei lá, talvez Jonas tinha bens, e aí ele não sabia o que ia acontecer e não queria deixar aquelas coisas de repente, e apegado a tudo isso, ficou paralisado, tomando a decisão de desobedecer a Deus. Jonas recebeu uma grande missão. Ele precisava ir para uma cidade, pregar para uma cidade inteira. Mas talvez Deus esteja pedindo coisas simples para mim e para você. Talvez Deus esteja só pedindo para você orar por alguém, talvez fazer uma visita a uma pessoa
preparar um café. Talvez Deus está te desafiando, de repente, a ser um líder de célula. Ou te preparando, né, te impulsionando para ser um discipulador. De repente, servir em um ministério. Só que preocupado com as nossas habilidades, com os nossos medos, com as nossas frustrações, nós ficamos paralisados e acabamos fugindo para Tarsis. Tarsis era a rota de fuga de Jonas. Foi o que ele conseguiu pensar para que ele não obedecesse a Deus. Qual tem sido a Tarsis para onde eu e você fugimos enquanto escolhemos desobedecer a Deus? Qual tem sido essa Tarsis? Essa Tarsis pode ser um relacionamento que o Senhor já deixou muito claro que não é da vontade dele, mas talvez você está insistindo. Né, um emprego muito cômodo, mas sem propósito, que o Senhor já falou para você se mover desse lugar. Né? Talvez é algum vício, talvez, né, algum momento do dia que você deveria, de repente, estar buscando a Deus e estar preenchendo com outra coisa, e o Senhor já tem te movido desse lugar. Qual tem sido a sua rota de fuga? Qual tem sido a sua Tarsis? Na verdade, nós somos muito mais parecidos com Jonas do que nós gostaríamos de admitir. Nós escolhemos agradar os outros, agradar a nós mesmos, né, o nosso ego, a nossa satisfação, e o Senhor, né, que faz a sua obra, que vai escolhendo o outro, que vai mandando o outro, contanto que a gente não se mova e fique paralisado no mesmo lugar. Nós temos algumas lições que nós podemos aprender com a história de Jonas, e eu quero compartilhar algumas com vocês. A primeira é que a obediência é uma escolha nossa. Quando Jonas foi ao porto, ele que escolheu o destino. Não foi outra pessoa que comprou uma passagem para ele para Tarsis. Não foi a pessoa lá que vende os bilhetes, que trocou, e aí, opa, não, era para ele ter ido para Nínive, de repente, um bilhete para ir para Tarsis. Não. Jonas escolheu. Encontrou um navio que ia contrário, escolheu entrar nele e foi. Qual era o destino real que Deus tinha dito para Jonas ir? Nínive. Jonas sabia o que ele tinha que fazer. Mas olha o que a Bíblia diz em Jonas 1:3. Jonas se aprontou, mas foi aonde? Na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Jonas fez a sua própria escolha. Né? Ninguém foi lá por ele, ninguém disse, olha, tu tem que fazer isso, porque senão vai dar ruim. Ele escolheu desobedecer. Nós, diariamente, temos muitas desculpas para não obedecer ao que o Senhor tem nos pedido. Nós ficamos sempre avaliando as nossas condições, os nossos recursos, as nossas habilidades. Qual a desculpa que você tem usado? Vamos à desculpa universal. Não tenho tempo. Não, Deus, eu não tenho tempo para resolver isso agora. Não, Deus, eu não tenho tempo para pedir perdão agora. Não, Deus, eu não tenho tempo para visitar essa pessoa agora. Não, Deus, eu não tenho tempo para ir para Nínive, mas eu tenho muito tempo para correr para Tarsis. Estamos sempre procurando algo para justificar a nossa escolha de andar contrário ao que o Senhor tem direcionado. Sempre tem uma boa desculpa para não obedecer. Sempre tem ali uma carta, não, mas é porque, não, mas é porque a minha vida, não, mas é porque a minha história, não, mas é porque o meu recurso, não, mas é... Sempre justificando a desobediência ao Senhor. Eu e você precisamos entender que não são as nossas condições, não são os nossos recursos, não são as nossas habilidades, não é o que eu sei fazer, não é o que eu tenho, é o poder de Deus que se aperfeiçoa e nos capacita.
Não é por nós, é apesar de nós. Mas ele precisa do nosso passo de fé. Deus vai nos enviar, mas quem precisa ir? Sou eu. Deus vai me dar a direção, mas quem precisa ir? Sou eu que preciso ir. É o nosso passo de fé. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jonas é que a desobediência tem suas consequências. Vamos ver Jonas, capítulo 1, versículo 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. E, enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Aqui, Jonas já tinha embarcado no navio, né? O navio já tinha começado a seguir viagem, estava tudo tranquilo, estava tudo aparentemente muito bem, quando, de repente, o Senhor enviou um grande vento sobre o mar e uma tempestade atingiu aquele barco. Jonas, além de desobedecer, ainda agiu como se nada tivesse acontecido. Ele entrou no barco e foi fazer o quê? Foi dormir. Foi direto para o porão, pegou lá, arrumou lá uma caminha e, como se nada tivesse acontecido. Tenha muito cuidado. Essa é uma ilusão perigosa. Achar que está tudo bem após a desobediência. Achar que vai ficar por isso mesmo. A consequência não vai ser imediata muitas vezes. Né? Não vai ser, eu estou aqui, tipo a disciplina. Para quem não me conhece, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. Então, tipo, a Olivia, ela está desobedecendo aqui, mas a varinha está bem aqui já. Ó. É imediata. Às vezes não é assim. A consequência, a gente vai desobedecendo a Deus, caminhando aqui, e de repente, um vento forte começa a balançar o barco. Às vezes achamos que está tudo bem, porque não aconteceu nada ainda. E a tempestade não foi causada por Jonas ser mau, mas por ele estar fora do lugar da obediência. Não foi para destruir o barco. Foi porque Jonas estava caminhando, desobedecendo a Deus. Deus não tinha mandado ele entrar naquele lugar. Deus tinha dito para ele ir para outro canto. E aí a tempestade foi a consequência da sua desobediência. Quando nós desobedecemos, nós abrimos brechas profundas. Deixamos portas fechadas. Estamos sujeitos a desgaste emocional, frieza espiritual. A desobediência vai trazer muitas consequências ruins para a nossa vida. Você pode até sair da vontade de Deus. É uma escolha sua, como a gente viu no ponto 1. Mas não foge das consequências de ter saído do centro da vontade dele. Deus tinha um plano poderoso para Jonas. Mas sabe o que a desobediência faz? Ela atrasa, desvia e trava o nosso propósito. É isso que a desobediência faz na nossa vida. Algumas tempestades que nós enfrentamos hoje não são ataques do diabo, são resultados das nossas próprias escolhas. E a gente, às vezes, fica culpando, né, o outro, culpando, outras pessoas. E, muitas vezes, o que a gente está vivendo na nossa vida é consequência de uma escolha que a gente mesmo fez. Qual área da sua vida você sente que o mar está um pouco agitado ou muito agitado? Qual área você tem percebido um vento forte balançando todo o barco? A desobediência, ela não cancela o propósito. Ele continua lá, vivo. O Senhor já tinha dado destino para Jonas. A desobediência não cancela o propósito, mas pode nos custar muito caro chegar até ele.
Pode ser muito mais doloroso, pode ser muito mais penoso, pode ser muito mais difícil e pode demorar mais tempo ainda, só por causa da nossa desobediência. A outra coisa que nós também aprendemos na história de Jonas é que a nossa desobediência também vai afetar outras pessoas. Jonas, ainda no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, diz assim: os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele ficará calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Os marinheiros, atordoados, sem entender, eu fiquei imaginando eles lá, né, velejando, e estava tudo calmo. Não tinha previsão de tempestade, talvez. Talvez eles já tinham consultado lá a parte do tempo lá do jornal. Talvez eles já tinham visto, não vai ter tempestade, então hoje a gente vai para Tarsis. E, de repente, uma tempestade. E eles já não sabiam mais o que fazer. Se você for ler bem a história no nosso desafio na semana, você vai ver que eles começaram a jogar as cargas, começaram a orar para os deuses dele e nada acontecia. A tempestade continuava lá, até Jonas dizer porque realmente aquilo estava acontecendo. E era por causa da sua desobediência. A sua desobediência pode estar afetando a sua paz, a sua intimidade com Deus, a sua casa, o seu trabalho, a sua célula, o seu ministério. Você entende como fica tudo desorganizado? Se eu não consigo estar em paz com Deus, se eu não consigo ter intimidade com Deus, a minha casa vai ficar desorganizada, o meu trabalho vai ficar desorganizado, a minha célula, tudo que está envolvido, tudo que está próximo de mim, vai ser atingido por essa tempestade. Os marinheiros não tinham culpa. Eles não estavam desobedecendo, eles estavam indo para onde eles tinham que ir. Só que existia alguém dentro daquele barco, indo contrário à vontade do Senhor. E eles estavam pagando por essa consequência. Então, todos ao nosso redor vão participar das consequências da nossa desobediência. Precisamos entender que as nossas escolhas afetam os que estão ao nosso redor. Tudo que eu escolho hoje vai afetar na vida, por exemplo, da minha família. Eu sou casada, tenho uma filha, então tudo que eu decido hoje vai impactar na vida da Olivia. Tudo que o Ellison, como sacerdote do lar, provedor da nossa casa, qualquer escolha errada que ele fizer, ou boa, financeira, na nossa casa, pode afetar o futuro da Olivia, o futuro dela, o futuro dos filhos dela, o futuro dos filhos dela. Você entende a proporção das consequências da desobediência? Toda escolha tem um impacto de geração em geração. Talvez você vê alguma área da sua vida agitada, está vivendo uma tempestade por causa da escolha, por exemplo, de uma escolha dos seus pais. Ou a escolha, sei lá, dos seus avós, dos seus antepassados. Talvez lá atrás foi feita uma escolha e você vive uma tempestade em alguma área da sua vida por causa disso. Consequência da desobediência. E nós temos a tarefa de fazer diferente com a próxima geração. Nós somos os responsáveis por escolher fazer diferente. Daqui por diante, viver a obediência. Mas talvez você está aqui e pense assim, mas Carol, eu já fiz a minha escolha. Eu já peguei a rota de fuga, já fui no navio para Tarsis, inclusive já me lançaram no mar, e eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer
que sempre há lugar para arrependimento. É a quarta coisa que nós aprendemos com a história de Jonas. Talvez no meio dessa tempestade, sem saída, você não vê mais nenhuma opção. Mas eu quero te dizer algo. O mesmo Deus que permitiu a tempestade providenciou um grande peixe. Olha o que diz Jonas, capítulo 1, versículo 15. Depois, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ao mar, e no mesmo instante a tempestade furiosa se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. O peixe foi um lugar de arrependimento e não de condenação. Deus não mandou o peixe para sacrificar Jonas. Aquele era o lugar onde era para gerar arrependimento na vida de Jonas, para que ele voltasse ao propósito. Muitos de nós estamos dentro do peixe, vivendo as consequências da nossa desobediência, presos em um lugar que deveria gerar em nós arrependimento. Talvez você vive preso já nessa consequência da desobediência, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de amargura, já não vê mais saída de nada, mas, na verdade, Deus te trouxe para esse lugar de reconhecimento para gerar arrependimento, e não para você ficar preso dentro do peixe. Jonas ficou lá por 3 dias e por 3 noites. Por quanto tempo você vai ficar preso e paralisado por causa dessas consequências? Lembra na história do povo que devia ter atravessado o deserto num tempo mais hábil e ficou lá por 40 anos? Não entenderam que era um lugar para arrependimento. Mas Jonas entendeu o que aquele lugar representava na sua vida. Olha Jonas capítulo 2, versículo 1. Então, de dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas faz uma oração sincera. Se você ler o capítulo 2, você vai ver como ele se rendeu em gratidão ao Senhor, mesmo naquele estado que ele estava, mesmo dentro do peixe, talvez achando que ele ia morrer, ele faz uma oração a Deus. Sempre haverá uma oportunidade para você se arrepender. Então, aproveite. Talvez você está olhando para o lugar onde está preso e está vendo só o fim, quando, na verdade, é exatamente nesse lugar que Deus quer gerar em mim e em você arrependimento e nos trazer de volta ao propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Às vezes, o lugar onde você acha que vai morrer é onde Deus vai te fazer recomeçar. Então, com Jonas, nós já aprendemos que a obediência é uma escolha minha. A desobediência tem suas consequências e a gente não vai se livrar delas. A nossa desobediência também afeta outras pessoas. E sempre vai ter um lugar para arrependimento. E por último, mas não menos importante, nós também aprendemos com Jonas que a obediência leva à salvação. Olha o que diz Jonas no capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Aqui Jonas já tinha sido vomitado pelo peixe na praia. Talvez estava se recuperando do tempo que ele passou lá. E aí Deus fala com Jonas mais uma vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. A direção foi a mesma, continuou sendo a mesma. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira.
No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se também de pano de saco, sentou-se sobre o monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Você tem noção do impacto da obediência de Jonas, mesmo que pela segunda vez? Da mesma forma que as consequências da desobediência alcançaram o barco, deixaram os marinheiros atordoados, perdendo todas as cargas, levando a uma grande tempestade, a obediência de Jonas, pregando a cidade de Nínive, trouxe salvação para uma cidade inteira. A salvação chegou por causa da obediência de um homem. Você tem noção do poder e do impacto da minha e da sua obediência? Vidas podem ser transformadas, casamentos restaurados, famílias reestruturadas, né? Trabalhos podem mudar o ambiente, tudo porque nós nos movemos em obediência ao que o Senhor tem nos pedido, porque nós nos movemos na voz de Deus e não no que nós sentimos, e não em como nós vamos fazer, não com os nossos medos, com a nossa culpa, com a nossa vergonha, mas crendo no poder do Senhor que se aperfeiçoa em nós e através de nós. Eu disse de manhã que não ia chorar, aí eu já vou chorar de novo. Gente, é tão difícil estar aqui, sabe? Primeiro que estar aqui nunca foi o meu alvo. E segundo, porque a gente viveu um mês muito conturbado na nossa casa em relação à nossa saúde, principalmente a saúde da Olivia. E eu tinha todas as justificativas possíveis para dizer para Deus: não, Deus não vai dar. Não vai dar, porque eu estou muito cansada. A gente passou noite sem dormir. A Olivia estava muito doente. O Ellison ficou doente. Aí eu fiquei doente. Ficou todo mundo doente. Não dá. Eu estou muito cansada. Sabe? Mas eu entendi que a minha obediência pode levar salvação para uma cidade inteira. E é por isso que eu estou aqui hoje, contando isso para você. A nossa obediência pode levar salvação para uma cidade inteira. Fugir da vontade de Deus te leva à tempestade. Obedecer vai te levar direto para o propósito que Ele tem para a sua vida. Como eu falei no início, nós somos muito mais parecidos com Jonas do que a gente gostaria de admitir. Cheios de desculpas, de falhas, de medos, paralisados pelos nossos sentimentos, confiando só nas nossas habilidades. Mas eu quero te falar que existe um lugar para arrependimento. E eu quero te convidar para aproveitar. Deus está te chamando hoje para escolher Nínive, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem recurso, mesmo sem habilidade, mesmo cheio de falhas. Deus está te chamando para escolher Nínive. O que Deus tem te pedido? Que Nínive Ele quer que você alcance? Para onde Ele tem te direcionado? Para onde Ele quer te levar? Eu quero te convidar para ficar de pé. E enquanto nós adoramos ao Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai falar especificamente no seu coração. E a minha oração é que você escolha a obediência.